É meia-noite, o sino alvissareiro, lá da igrejinha branca pendurado, como num sonho místico e fagueiro, vem relembrar o tempo do passado. Ó velho sino, ó bronze abençoado, na alegria e na mágoa companheiro, tu me recordas o sorrir primeiro de menino Jesus imaculado. E enquanto escuto a tua voz dolente, meu ser que geme dolorosamente, dá ventura aos gélidos açoites. Bebe em teus sons tanta alegria, tanta, sino que lembras uma noite santa, noite bendita mais que as outras noites. Esta é uma poesia de Alta de Souza, este espírito nobre que fora tida a maior poetisa do século XX, mística, que nos traz esta poesia com o tema Natal. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Nós estamos dando início à nossa reunião doutrinária com votos de muita paz. Neste instante, nós convidamos a todos, eu sou Sidgley Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova, aqui em Feira de Santana, Bahia, e diretamente para você apresentamos a nossa reunião doutrinária. Convidamos a todos para o momento da prece. Amado Jesus, nós, os aprendizes do Evangelho, aqueles mesmos espíritos que ouvimos o teu convite ao longo das reencarnações, neste instante, damos início à reunião da noite, de reflexões e de preces. Nos abençoa, Jesus, pois é em teu nome, em nome de Deus, que iniciamos a tarefa, igualmente agradecidos pelas bênçãos, pela paz. Que durante todos esses minutos que transcorrem de apresentação doutrinária e de reflexões, todos aqueles que assistirão este vídeo, que assistem a esta apresentação, possam sentir a presença da espiritualidade maior, a presença dos espíritos venerandos que nos auxiliam, a todos nós. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, damos por iniciada a tarefa, formulando votos de paz e de luz para todos. Assim seja. Olá, meus queridos irmãos, damos início à nossa reunião doutrinária e temos como tema hoje o Obsidiado de Gerasa, que faz parte dos capítulos do livro Primícias do Reino. São estudos do Evangelho de Jesus, e esta passagem do Obsidiado de Gerasa, ou Geraseno, quem vai nos apresentar hoje, com muita alegria, que nós recebemos, com muito carinho, será o nosso irmão Paulo de Tarso, do Centro Espírita Maria Imaculada, da cidade do Salvador, Bahia, a quem passamos a palavra com muito carinho. Paulo, esses minutos são todos seus. Muita paz. Olá, queridos amigos, como vão? Tudo bem? Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, trazendo luz e paz aos nossos corações. Nós estamos aqui esta noite a convite dos nossos amigos do Centro Espírita Boa Nova, lá de Feira de Santana, na nossa querida cidade de Feira de Santana, os nossos queridíssimos amigos, nosso querido Cid, esse grande batalhador, trabalhador da doutrina, esses nossos amigos, Neto, querido amigo, um abraço a todos. Eu gostaria aqui de deixar consignado já antecipadamente a minha alegria de estar com vocês aqui na internet, porque nós estamos falando para algumas pessoas, mas esta mensagem ficará gravada para consultas e para outros assistirem posteriormente, o que faz com que a mensagem se perpetue, ela se propague ao longo do tempo de uma forma muito significativa. Isso é muito bom. Isso é sempre bom para a divulgação da doutrina, é com muita alegria que nós fazemos este trabalho de compartilhar aqui com vocês
esses ensinamentos que estão no Evangelho, notadamente também adaptados e trabalhados pelos nossos irmãos, nesse caso especificamente pela nossa querida Amélia Rodrigues, em um livro belíssimo chamado As Primícias do Reino, trazido através da mediunidade de Divaldo Franco. Mas aqui estamos trazendo também o Evangelho na sua acepção natural, especificamente aqui Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. E também temos aqui Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34 e Lucas capítulo 8, de 26 a 39. Esses evangelhos que estão sendo trazidos aqui, esses textos, eles vão falar sobre um episódio muito curioso que aconteceu em um determinado momento. Jesus estava com os seus discípulos passeando ali naquela região da Decápole, naquela região ali onde fazia as suas peregrinações ao longo do Mar da Galileia e toda aquela região, quando ele de repente é instado a estar em contato com o Evangelho de Mateus fala de 2, mas os Marcos e Lucas fala de apenas 1. Vamos tratar aqui, a Amélia Rodrigues também fala de um homem que vivia nas catacumbas, vivia ali nas grutas, vivia nas cavernas, e ele tinha um hábito de mostrar um comportamento um tanto quanto desordenado. Ele era como se estivesse enlouquecido, as correntes que eram colocadas nele, ele rompia com muita facilidade, ele conseguia destruir qualquer tipo de coisa que o prendesse. E ele estava diante agora de Jesus, né? Então Jesus, ao perceber que ele estava possuído, naquele tempo os daimones, né, eram conhecidíssimos, aquelas manifestações que estavam para além dos limites do ser, que mostravam comportamentos distorcidos em relação à normalidade daquele homem ou de outros, mas aquele especificamente estava denotando que estava fora do controle, provavelmente por algum tipo de loucura, por algum problema físico, ou também por algum problema ali de uma obsessão já conhecida há bastante tempo por esses homens daquela época. E Jesus trabalhava no seu ministério e uma das missões dos seus discípulos era expulsar os daimons, os demônios, não conhecidos aqui como os diabólicos, mas apenas almas, espíritos, outros que estejam ali de certa forma no lugar inconveniente, no lugar errado, né? Estejam atrapalhando a manifestação livre do Espírito. Então Jesus teria dito: saia deste corpo, teria pedido, dado um comando para que esse espírito saísse. Na verdade não era um espírito. Quando ele pede para ser nominado, ele diz: meu nome é Legião e nós somos muitos. Ali parecia um condomínio espiritual. Aquele homem certamente estava sob a influência de múltiplas possibilidades, né? Inclusive, Amélia vai fazer um recorte do seu comportamento. Ele estivera durante muito tempo envolvido em atividades que são atratoras desse tipo de energia, desse tipo de coabitação espiritual, que vivendo lá nos lupanares, vivendo nos bares, na orgia, nas drogadições, na alcoolemia, na alcofilia, né? Na sexolatria. Esses homens que vivem nesses lugares, essas pessoas, são muito visados aí com relação a esse tipo de questão. E nós estamos falando aqui do processo da obsessão, aí que Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, ele vai tratar isso aí como fascinação, ou melhor, subjugação num determinado momento, e depois possessão, quando ele, aprofundando o conhecimento do estudo, né, do conhecimento sobre a questão das incorporações espirituais, ele vai chegar ao ponto de dizer que existe sim uma categoria de manifestação dessa natureza, que é uma possessão, ou seja, é quase que o indivíduo toma posse de um corpo que não lhe pertence, tornando aquele espírito ali que estava normalmente comandando as atividades psicomotoras daquele corpo, ele fica ali subjugado, ele fica ali jogado num canto. Na verdade, o conceito foi apenas aprofundado aí por Allan Kardec ao longo dos seus estudos ao longo do tempo. Mas nesse caso especificamente, interessante é que esses espíritos que estavam ali naquele momento,
eles têm um diálogo curioso com Jesus e como se eles não quisessem sair daquela região, quisessem ficar por ali, porque eles pareciam ser espíritos da terra, né? Espíritos nativos daquela região, típicos daquele tipo de vida que se vivia naquela época, naquele contexto social. E eles fazem uma proposta curiosa. Havia umas varas de porcos, umas varas de porcos ali no canto, que nominados, quantificados em mais ou menos 2.000 indivíduos, né, que estavam lá nesse lugar. E aí eles dizem, nos conduza aos porcos. Então, Jesus então disse, então vá. E eles foram para os porcos, e os porcos ficaram animadíssimos, ficaram todos fora de controle e correram para o abismo e se precipitaram no mar. Vocês imaginem o prejuízo de 2.000 porcos. Gente, é porco muito. É quase que uma produção de um grande fazendeiro, produtor de carne suína. Vocês já imaginaram essa situação? Naquela época, com toda a pobreza que havia naquela época, 2.000 porcos jogados pelo precipício no mar. Que prejuízo não foi aquele? Então, claro, aquele ato que, embora tenha sido um ato de bondade de Jesus em ter tirado o espírito daquele homem, os espíritos, afastado aquela legião daquele indivíduo, são espíritos muito estranhos, difíceis, ter dado um benefício de cura a alguém que estava numa situação já complicada há muitos anos, ele deu um prejuízo, né? E por conta desse prejuízo, as pessoas que viram aquilo, souberam daquilo, não estavam nem um pouco preocupadas em trazê-lo mais para perto e conhecer um pouco melhor aquilo que ele fazia, mas estavam muito mais com vontade que ele fosse muito embora, que ele fosse dali, que ele partisse dali. Esses episódios, em diversas formas distintas, né, lembra-nos aqui a ida de Jesus a Nazaré, quando ele é colocado para fora. Ele já ia ser também precipitado de um monte. E ele então passa por entre aquelas pessoas que duvidavam da sua capacidade. Diziam, esse não é o filho de Dona Maria, esse não é o filho do carpinteiro, esse não é um carpinteiro pobre, miserável, como é que ele está aqui agora falando essas coisas? Então, no tempo de Jesus, Jesus não era um superstar. Jesus era um homem comum que fazia coisas estranhas, diferentes daquelas normais que se fazia naquele tempo. Jesus trazia uma mensagem diferente, nova, disruptiva, mudando completamente muitas coisas que estavam ali. E as pessoas que conviviam com aquele homem não tinham ideia de quem era aquele homem e estavam mais preocupadas em viver a sua vida cotidiana, cuidar dos seus porcos, né? E aí a ideia dos porcos, quando a gente vê essa metáfora, essa ideia, essa figura, essa história, a gente tem que pensar se esses porcos não foram colocados ali propositalmente para mostrar que às vezes nós nos preocupamos mais com aquelas figuras menos, vamos dizer assim, relevantes do ponto de vista da ascese espiritual. No caso, aqui estamos falando de porcos, e os porcos estão associados, né, naquele caso ali, especificamente, aos seres que estão acostumados à sujeira, estão acostumados ali a viver com comidas ruins, né? Na parábola mesmo do filho pródigo, a comida dos porcos é algo que inspira o filho a voltar, de tão ruim que era, ele volta para a casa do pai. Então mostrava ali um lado negativo, um lado ainda menor, diante daquela grandeza que estava diante deles, que eles não conseguiam ver. Muitos não viram. E tanto não viram que condenaram Jesus à morte. Jesus foi morto porque ele mudou a interpretação da lei em alguns aspectos, ele ressignificou o papel de Deus, ele empoderou homens, tirando a importância do sinédrio, tirando a importância dos doutores da lei, transformando os hipócritas em hipócritas públicos reconhecidos, dizendo aonde estava a origem da hipocrisia, no caso, as muitas falações, as orações cumpridas, como eles vão dizer, né, a despeito das orações devorando casa de viúvas.
Essas coisas que estão ali, mostrando que Jesus não veio para agradar. Ele inclusive diz isso: olha, eu vim para provocar divisões. Eu vim para que um se volte contra o outro. Mas é claro que quando a gente vai olhar essa passagem ao longo do tempo, claro, tirando daquele contexto apocalíptico da época, a gente pode hoje fazer uma interpretação muito clara de que a mensagem de Jesus é maior hoje do que daquele tempo. A mensagem de Jesus, a importância da mensagem de Jesus hoje, ela aumentou muito de importância e significado, porque ela se aplica às questões do dia presente, ela se aplica às nossas vidas. Essas histórias são extremamente capazes de serem portadas para os dias de hoje e estarem aqui vivendo conosco e nós aqui nesse momento, ou na posição dos endemoniados de Gerasa, ou estarmos aqui na posição dos céticos que querem defender os seus porcos. Os porcos aqui no sentido da matéria. Então, esse episódio vai narrar isso. O pobre lá que ficou curado, né, o pobre coitado, o homem que recebeu a bênção de de voltar a viver uma vida normal, ele vai entender, segundo os amigos que contam a história, ele vai entender do que se trata aquilo ali e o que aconteceu com ele, tanto que ele, segundo os relatos, volta-se para Jesus, diferentemente dos demais, que expulsam Jesus. Então ele fica com um certo ar de revolta, dizendo: vocês não sabem o que vocês fizeram, né? Vocês botaram para fora alguém que poderia nos ajudar muito, a sua mensagem de libertação, e este que foi transformado, este que teve a legião que se afastou, ele teve a oportunidade de continuar servindo a Jesus. Aqueles outros que eram os donos dos porcos, ou aqueles que viviam inflamados pelos donos dos porcos a defender as pocilgas existenciais, esses ficaram zangados, né? Então, se a gente fizer hoje uma portabilidade, um termo bem moderno, e trouxermos a mensagem do endemoniado de Gerasa para os dias de hoje, né? Se nós formos trazer esse homem para cá, nós podemos ver que ainda temos criadores de porcos e legiões. Temos os céticos e os que são ajudados. Quem seriam hoje os fazendeiros, os donos dos porcos? É todo aquele que, nesse instante, enxerga muito mais a realidade material do que a realidade espiritual. Todos os que estamos hoje vivendo sob a ética, a lógica, a ótica da matéria, nós estamos fechados para muitos dos aspectos que podem melhorar muito nossa vida. Alguns de nós somos, como na passagem do semeador, aqueles que estamos mais ou menos, somos como aqueles espinhos, os sarçais, que as sementes caem, mas elas não têm profundidade. Elas não conseguem chegar no cerne da terra para germinar. Por isso, a dificuldade do mundo de uma semente dessa florescer e multiplicar-se. Não é? Então, isso realmente, muitos ainda estamos nessa condição. Outros, pegando usando da mesma metáfora, outros somos como pedras e estradas. Aquelas mensagens caem naquele solo seco, árido, sem possibilidade nenhuma de fertilizar, de produzir, e ali elas são ou causticadas ou calcinadas pelo sol, são queimadas pelo sol, ou são devoradas por aqueles pássaros que se alimentam disso aí. O pássaro, nesse caso, seriam as futilidades do dia a dia. As coisas que vão tomando espaço daquilo que é desimportante. Nossa mente, ela é muito interessante porque nossa mente é como se fosse um loteamento. Pensar na mente como loteamento. Isso aí, inclusive o povo do marketing, eles se preocupam muito com essa questão desse loteamento mental, porque nossa mente consciente não é assim um terreno infinito, né? Existem coisas que estão mais próximas da consciência e coisas que vão se perdendo aí ao longo do tempo, pela desimportância, pela falta de vínculos emocionais,
A memória está muito ligada aos vínculos emocionais. Nesse caso especificamente, as coisas desimportantes elas somem nesse grande, vazio, este vácuo mental, né? Muito bem, então essas questões que são desimportantes para muitos, né? Porque a mensagem ela vai tornar-se importante ou desimportante em função da valoração de quem a recebe. Ela não tem o valor da mensagem de Jesus como escrito, como papel, como letra, tem valor nenhum. É o valor de letras, como tem muitas coisas escritas por aí, muitos textos que são belíssimos, mas que ninguém lê, e que se lê não presta atenção, não dá importância. E poderia, inclusive, no caso de um incêndio, de uma necessidade de acender um fogo, pegar, queimar aquilo ali e acender uma brasa, né? Porque a mensagem ela não tem valor por si mesma, ela precisa ser valorada, é preciso ser dada importância à mensagem, para que ela possa então assumir o seu papel dentro da construção e da motivação do indivíduo. Então, hoje estamos nesse lugar quando o desimportante assume esse lugar mais de ocupar esse grande terreno mental, esse grande loteamento, e aquilo que é talvez relevante, né, do ponto de vista de uma verdade libertadora, vai ficando ali fora das cercas desse terreno. Quem que ocupa esses espaços hoje? Para vocês terem ideia de como isso é disputado, esses terrenos da mente, para se fazer uma vinculação, é preciso se vincular, por exemplo, animais a mensagens, dá muito certo, não é? Você fazer essa vinculação aí de animais à mensagem, você vincular pessoas bonitas à mensagem. Olha aí as propagandas de cerveja, né? As propagandas de automóvel, são pessoas glamorosas, muito bonitas, sempre mostrando assim um status, uma coisa que eleva a mensagem, eleva o ego, né? Eleva o espírito de quem assiste, se identifica com aquela imagem, diz: eu quero ser aquela pessoa que vai estar caminhando ali naquela poça d'água, com aquele sapato belíssimo, com aquelas pernas torneadas. A partir daí, a mente começa a valorar uma imagem e aí a lembrança fica mais próxima. Quando aquilo está ligado a valores que são considerados pequenos, são considerados valores ou desimportantes, a mensagem se perde. Eu digo isso porque essa semana nós assistimos aqui ao povo da Argentina, os representantes legais da Argentina, fazerem uma liberação de aborto em um estágio avançado da gestação. Isso realmente é tecnicamente um assassinato, né? Eu sei que existem casos e casos, não se pode regular sobre isso, mas um ser que vive parou de viver. Isso tecnicamente chama assassinato, mas parece que existe uma versão de morte que não está catalogada nas consciências como assassinato. Olha como é simples, gente. Você muda o nome e a coisa se modifica. Você alterou um texto legal, permitindo que uma mulher tire do seu ventre um filho, conscientemente, de forma científica, usando técnicas, porque os hospitais têm que estar capacitados para fazer essa operação, os médicos, etc. Mas a importância espiritual não tem. Por quê? Porque não é desimportante. No terreno da mente de uma coletividade expressiva, assumiram importâncias outras coisas que são mais relevantes do que a vida humana. E isso acontece assim. Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos pensar, o nível de relevância que nós estamos dando aos nossos porcos. Os nossos porcos, eu quero separar aqui, porco vivo, o porco animal, o ser porco, eu vou deixar separado e usar apenas o porco como elemento daquilo que se conhece.
A figura do porco como aquele que está chafurdando na lama, comendo bolotas, se alimentando de coisas que não são aproveitáveis, aquilo que resta de comida, aquelas coisas, aquele ser que fica ali na terra comendo essas coisas. Então é essa representação. Nós estamos comendo a lavagem do porco, que seria o expurgo de qualquer nível de inteligência, seria a pequenez de qualquer tipo de lógica, para podermos simplesmente valorizar isso e não prestar atenção de que talvez diante de nós exista uma mensagem libertadora, consoladora, importante, que pode elevar muito o nível do nosso jogo em relação à nossa vida. Então, somos esses os fazendeiros que tornam desimportante a mensagem do viajor, a mensagem do peregrino, os fatos comprovados do peregrino, e deixamos a coisa caminhar. Quem são os endemoniados? Os endemoniados são aqueles que vivem na drogadição, vivem nos vícios, aqueles que perderam o interesse pela vida consciente, aqueles que resolveram dormir a estar acordados, porque o viver, o estado, né, uma palavra que eu criei, não sei nem se existe, mas eu acho que existe, porque ela é tão simples. São os enzumbizados, aqueles que se tornaram zumbis. Esses estão tão enzumbizados que eles vivem como se tivessem realmente possuídos por um espírito que lhes oblitera a capacidade do pensamento. Então, os zumbis existenciais, eles vivem no estado de sono sem sonhos, eles vivem como se fossem máquinas, autômatos existenciais, resumidos ou reduzidos ao mais abjeto significado da vida humana, do significado do ser humano, do ser homem, do ser um ser humano. E a partir daí a vida é isso. A vida é se cortar. A vida, eu não estou me referindo aqui aos que fazem o cutting, que esses aí são doentes, realmente, são pessoas que estão passando por dificuldades. Mas eu estou me referindo ao se cortar no sentido de se mutilar para a vida, impedir as suas condições. Quando a gente entra conscientemente numa caverna, numa catacumba, e se permite valorar coisas que são destrutivas para a vida, a gente está nessa posição do endemoniado. Não necessariamente possuído, mas a caminho disso muito, porque os momentos em que estamos mais vulneráveis ao processo da obsessão é quando o nosso campo mental está aberto para experiências nefastas. É quando nós chamamos aqueles que se nos vinculam através dessas energias para estarem próximos de nós. A figura do demônio, a figura do Satanás, essas figuras nominadas, elas são apenas abstrações da mesma coisa, porque quando nós estamos destilando, ou inspirando, melhor dizendo, nós estamos trazendo mensagens para fora, pensamentos que são pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, nós estamos sim convidando para o nosso campo mental aqueles que se nos vinculam nas mesmas energias e nas mesmas vibrações, com graus variados de motivos para estarem nesse lugar, com motivos distintos. Uns podem estar assim porque cometeram graves crimes, outros porque estão na culpa, outros porque estão no arrependimento, enfim, outros porque estão agindo para a vingança. Diversas possibilidades que estão atuando nesse campo, permitindo que haja ali um processo obsessivo. Então, viver no estado desse endemoniado, claro que nós podemos estar vivendo. Agora, da mesma forma, existem mensagens que estão assim colocadas, e a figura do Cristo aqui se nos aparece, como algo vivo. Jesus não está vivo, carnalmente falando, mas a sua mensagem está importante, fortalecida, vinculada a um código de vida que pode ser aproveitado por estes e por outros, tanto pelos valoradores de porcos, os adoradores das pocilgas, quanto também aos que estão nas sarjetas. Todos esses podem se vincular à mensagem
A única coisa que precisa é que haja olhos para ver. No caso dos fazendeiros ou dos adoradores dos porcos, deve ter ali um desapego completo e absoluto, para que ele possa entender que se 2.000 porcos pularam do precipício, aquilo de certa forma contribuiu para o seu desenvolvimento espiritual. Vocês já imaginaram o nível de desapego para isso aí? É uma fortuna pulada pelo abismo. Quantos e quantos não são os indivíduos hoje que veem isso acontecer? Quantas não são as histórias que vocês conhecem com certeza de pessoas que eram ricas e ficaram pobres? Pessoas que tinham coisas e deixaram de ter. Pessoas que eram de um jeito e passaram a ser de outro jeito. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Então conhecem menos pessoas que estavam numa situação menor e ficaram numa situação melhor do que essas que são, porque essas são relevantes, essas chamam a atenção. As pessoas ficam, fulano perdeu tudo, os artistas, os jogadores de futebol que faliram, muitos e muitas pessoas, não é? Então, os porcos pulam do abismo quando as pessoas necessitam estar ali para perder, para ganhar de repente. Agora, ressignificar isso, transformar esta morte dos 2.000 porcos em uma vantagem, uma virtude, implica em ressignificar a vida. É muito difícil, Jesus dizia. É muito difícil para uma pessoa que é apegada entrar no reino dos céus, porque a porta é estreita e a porta estreita não cabe uma pocilga. Uma pessoa que vai carregar uma pocilga, que passou com 2.000, 5.000 porcos, para entrar numa porta estreita, não entra. Entra o espírito puro. Espírito puro é espírito, só espírito, mais nada. O espírito puro não é um espírito bom. A bondade é uma natureza do espírito que se encontra destituído, desobrigado de capas que não lhe pertencem, mas que estão ali como sujeira exterior. Quando ele vai limpando essa sujeira, ele vai se tornando puro, portanto ele vai ficando menos impuro no sentido da contaminação exterior e vai se tornando natureza pura e, consequentemente, bondade, harmonia e amor são os seus elementos de manifestação da sua pureza, que a natureza dele é essa, harmonia. Então, para sair da condição dos donos das fazendas para a condição daqueles que vão se sentar diante da mensagem de Jesus, para ouvir com os corações abertos, poucos, muito poucos, estão dispostos a fazer isso. Quantos são os que estão dispostos a sair da catacumba? Esse pouco também, não é? Porque existem determinados prazeres mórbidos que são facilmente perceptíveis na sociedade e a gente consegue encontrar esses prazeres mórbidos em todos os lugares. Prazeres mórbidos são aqueles prazeres que as pessoas têm, são negativos, mas que nutrem alguma coisa do ser que lhes agrada. Pode ser que, inclusive, o que lhes agrade seja algo que aparentemente seja desagradável. Pessoas gostam de sofrer, tem pessoas que gostam de sofrer. Tem pessoas que gostam na condição do sofrimento, gostam de se colocar como vítimas. Pessoas que adoram esse papel de vítima. E esse papel de vítima para elas é fantástico porque dá a elas uma superioridade que no campo moral da vida eles não conseguem ter. Todo aquele que se coloca no lugar da vítima, ele sempre aponta o dedo para um algoz. Sempre há um culpado. Então o culpado é alguém que está errado, menor, portanto a vítima se torna maior. Embora no campo das experiências seja o contrário. O algoz domine a vítima. Mas no campo da percepção interior, para que a vítima não se sinta tão diminuída, ela transforma aquele num algoz e passa a ser então superior a ele na sua percepção. Isso é um prazer mórbido. Existem muitos outros tipos de prazeres mórbidos e eles pululam na sociedade humana de hoje. Então estamos vendo guerras, estamos vendo conflitos, separatividades étnicas. O povo parece que está numa pressa de transformar o mundo, e o mundo agora vai ser algo que os nossos antepassados, aqueles obliterados, aqueles cafonas, eles não querem mais o progresso, porque o progresso agora é todo mundo faz qualquer coisa e que está tudo bem. Tudo bem, gente, eu acho que a liberdade é o maior ativo da humanidade, mas a humanidade ela tem algumas armadilhas que precisam ser conhecidas para que aquilo que é liberdade não se transforme num prazer mórbido. Aquilo que é liberdade não se transforme apenas num senso vazio de uma compensação por uma menos-valia
uma insignificância da vida. Eu digo isso porque se nós formos olhar, por exemplo, hoje no mundo dos porcos, a riqueza não pode ser igualmente repartida porque não há recursos suficientes para 7 bilhões, caminhando para 8, de pessoas igualmente. Não existe como. Então, fatalmente, alguns vão comer a ração dos porcos e outros vão se alimentar da carne dos suínos, né? Vão se alimentar ali da bisteca, vão se alimentar das costelas, porque haverá certamente quem vai abater os porcos para se alimentar melhor e outros que vão dar comida ou compartilhar da comida dos porcos. Isso é o que vai acontecer fatalmente se a humanidade continuar achando que entre endemoniados e fazendeiros existe uma verdade que seja maior do que aquela que liberta o espírito para a realidade da vida. Jesus é o contraponto. Jesus não está entre o endemoniado e o dono do porco. Jesus está fora das duas perspectivas. Porque quando joga 2.000 porcos pelo abismo, diz aquele, não entesoureis nos lugares onde o ladrão pode roubar, onde a traça pode comer, onde o ferrugem pode corroer. Não coloque seu tesouro nesses lugares. Coloque os seus tesouros em lugares onde o ferrugem não pode corroer, a traça não pode comer e o ladrão não pode roubar. Aonde é isso? Onde existe esse lugar inexpugnável que ladrão nenhum pode roubar, que o tempo, o Cronos, não pode corroer, como traça existencial? É o único lugar onde isso pode acontecer é na consciência. E para que o indivíduo seja chamado à consciência, eu vou me lembrar aqui do jovem, do mancebo rico, quando Jesus diz a ele chega para Jesus e diz assim: mestre, olha aí, mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz assim: siga essas escrituras, e faz aí o que a lei manda. Se a lei manda lá no aborto, lá você faz lá, você cumpre a lei, né? Se você morar na Argentina agora, você, além de passar fome, você também vai poder tirar um filho da barriga da mulher com a gestação já avançada, salvo engano, 14 semanas. Então isso é um tempo bem razoável. Então quando isso está aí colocado, né? Isso aí quando está colocado, isso mostra que eu cumprir as leis, os ditames dos homens, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa bem resolvida. Jesus dizia assim: cumpra as escrituras. Só que as escrituras tinham 10 mandamentos que eram supostamente de Moisés e tinham mais 600 e tantos que eram criados como lave as mãos antes de comer e etc. Isso não eleva ninguém a lugar nenhum. Quando o jovem diz assim: mas eu faço isso, Jesus então diz assim: então tá bom, vou te dar a receita agora. Se você quiser realmente conquistar um lugar acima deste, né, se você quiser ir para o reino dos céus, você vai, doa tudo que você tem, né, acumule um tesouro no céu e você então me segue. Olha que não foi a receita não foi completa: acumule um tesouro no céu e vá para o reino do céu. Não, me siga. A partir do momento que você estiver destituído dos seus bens materiais, venha comigo, que eu vou te mostrar como é que faz. Vou te mostrar como é que aqueles porcos que pulam do abismo podem resolver a vida de alguém. O apego atrasa a nossa vida. O desapego nos liberta. Mas a gente tem que pegar tudo que a gente conseguiu acumular e jogar fora. Não é isso que eu estou falando. O nome disso é loucura. Use tudo, mas use de uma forma que, se amanhã ou depois o tempo, o ferrugem do tempo, levar, isso não seja para você uma desdita ao ponto de você negar uma mensagem que está chegando com a proposta de te libertar. Quantas pessoas que adoram a mensagem de Jesus enquanto há prosperidade, e quando não há mais prosperidade, então vamos jogar fora a mensagem, porque Jesus não gosta de mim, Deus não gosta de mim, Jesus não gosta de mim. Quantos já fizeram isso? Muitos já fizeram isso. Então é preciso que a gente compreenda que nesse estágio que nós estamos vivendo hoje, há um convite a ser feito. O convite é que tipo de vinculação e qual é o nosso valor. O nosso valor é viver uma vida de zumbi?
cuidado. A vida de zumbi é uma vida boa, não é ruim. O zumbi, ele tem uma vantagem em relação a outros, porque o zumbi não tem enfrentamentos. Tudo pro zumbi é uma fuga. O zumbi, quando está num determinado lugar que ele está imprensado, ele simplesmente encontra uma forma de fugir dali. O importante não é resolver, o importante é não sofrer. O importante é não precisar se preocupar com as coisas. Então ele vive meio que alienado. A alienação, para quem vive no dia presente, ela vai acumulando débitos, né? A pessoa vai acumulando erros e erros e erros, uma hora essa conta chega. Mas enquanto não chega a conta, aí vai se vivendo de um dia, cada dia de um jeito. Hoje uma balada, amanhã outra, amanhã outra, amanhã outra, emenda uma na outra, e a vida é assim. E quem vai falar? Não, você está errado. Todo mundo morre. Só depende, só muda a forma de morrer. Aí tem sempre uma máxima explicando por que aquele comportamento aconteceu. Não é todo ruim. Viver como dono de fazenda é bom também. Porque o dinheiro é legal, o dinheiro é massa, o dinheiro é joia. O dinheiro compra coisa, o dinheiro te dá tranquilidade, com dinheiro você consegue comer melhor, você consegue ter um plano de saúde bom. Você tem um carro legal que te leva para os cantos, você consegue vestir uma roupa bacana, ter um perfume cheiroso, você consegue viajar, tem uma série de coisas que o dinheiro traz. Mas existem situações onde o indivíduo hoje tem, amanhã não. E a pior coisa que tem é um indivíduo que o teve um dia, no outro dia olhar para trás e ver que antes tinha, agora não tem mais. Aí ele começa a viver do passado. De novo, para de viver. Para viver da revolta e do passado. Então tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Se apegar na mensagem do peregrino é bom? É bom. É bom porque você se liberta. É bom porque você adquire plenitude. É bom porque você passa a ser dono do seu nariz. É bom porque você começa a ter uma liberdade, experimentar uma liberdade fora das manipulações mentais, dos sistemas, de um modo geral, todos que estão por aí. Da pedagogia ao marketing hoje é tudo manipulação mental. Então, quando você entra num processo de liberdade, você começa a ter a possibilidade de ir acima disso. Você até pode estar surfando um tanto quanto nas tendências, mas você vai estar acima disso. Isso não vai te mover, não é o seu móvel isso aí. Você está vivendo no mundo, claro, você tem que se envolver com as questões do mundo, mas isso não é o que te move, não é? Isso não muda você, isso não leva você a trair seus valores espirituais. Então, se você consegue estar nessa condição, aí você já está caminhando para essa liberdade, que é a liberdade plena do ser, que o ser livre é o ser que consegue entender que a sua interioridade é muito maior do que essas coisas que estão aí fora. Agora tem desvantagens também. O sujeito tem que enfrentar-se no sentido de ir ao encontro dos seus problemas. Ele precisa visitar a sua caixa interior para verificar o que tem lá dentro. Isso tudo dá muito trabalho, isso tudo dá muita dor, isso tudo dá muito sofrimento, isso traz angústia. E o indivíduo que vive assim, ele tem preguiça de fazer. Muitas vezes abandona. Não é? Abandona, como foi o caso aqui. Esse menino, esse que se recupera da mensagem, ele encarou que ele deveria viver. Mas no transpondo para hoje, ter só o discurso da mensagem de Jesus nos lábios não é suficiente, a gente já entendeu isso. Depois do Espiritismo, a gente compreende que não é o que eu faço, mas é o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu internalizei, o que eu compreendi da mensagem, o que eu faço disso, meu móvel de vida. Isso é que é significativo. Agora, para fazer isso, eu preciso ir lá dentro de mim, transformar esse meu eu para me transformar em alguém melhor. Então eu preciso realmente, para ser aquele que era um ex-endemoniado, no sentido de tornar-me mais livre, eu tenho que ir ao encontro de mim mesmo. Eu tenho que trazer e tirar essas múltiplas influências que eu recebo diuturnamente, questão 459, a gente está vendo lá, de ordinário são os espíritos que nos guiam, que nos orientam, que nos dirigem. Então, a partir daí, a gente precisa entender que essas influências exógenas, todas espirituais e humanas, elas estão aí, elas precisam estar,
Elas são os nossos contrapontos, são os nossos desafios que nós precisamos superar, são os nossos grandes professores que vão nos ensinar a resiliência e também a capacidade de lidar com o diverso e com o verso, não é? E também com o adverso, por que não? Então, a partir daí, a gente tem essas situações todas que a gente precisa equalizar. Mas a pergunta que não quer calar é: se estivéssemos naquele desfiladeiro entre os meses de dezembro e janeiro, se estivéssemos naquele momento, naquele lugar, qual seria o nosso papel? O papel daqueles que se debruçam sobre a mensagem de Jesus e resolvem assumir o seu papel de viver, pregar. Não, hoje a pregação ela é diferente, porque naquele tempo a pessoa precisava disseminar o conhecimento, hoje não precisa mais, o conhecimento está disponível. A pessoa hoje só precisa mostrar que ele funciona. A experiência hoje é essa. O cristão não tem que ficar defendendo Jesus, porque Jesus não precisa da defesa humana. Jesus já venceu o mundo. Se o homem quiser arrastar Jesus na avenida, está arrastando um pedaço de uma imagem que fere muito mais a gente do que o próprio Cristo. A gente sabe disso, né? Mas, por outro lado, nós precisamos valorizar, mostrar o quanto nós acreditamos nele, vivendo o que ele nos ensinou a viver. Nós precisamos, para dizer que nós amamos Jesus, muito mais do que a gente fazer uma música de louvor ou cantar muitas vezes, nós precisamos mostrar ao mundo que ele nos transformou em alguém melhor. Porque enquanto eu for um fazendeiro travestido de ex-endemoniado, eu não estou dizendo muita coisa não. Eu só estou dizendo que eu mudei a legião, troquei uma por outra. Eu mudei o motor, mudei a influência. Eu estou sendo movido agora pelo daimon do ego. O ego daimon, né? Eu estou sendo movido por ele. Mas quando eu, né, resolvo fazer verdadeiramente essa ida, eu estou dizendo, confirmando que aquela mensagem para mim faz sentido, que eu realmente compreendo que aquilo para mim é importante e eu faço a minha transformação a partir daquilo. Se o mundo, imagine, nós temos hoje no mundo 2 bilhões de cristãos. Se os cristãos do mundo fossem todos transformados, vocês imaginam o que isso impactar na vida da Terra? Vocês já imaginaram como é que seriam as relações, né? Porque hoje nós temos pastores... eu não digo nem pastores, para não ficar parecendo que eu estou falando de religião. Nós temos pessoas, aparentemente líderes religiosos, abençoando armas para pessoas que praticam o tráfico, para pessoas que vivem da contravenção. Isso não tem nada a ver com Jesus, gente. O fato da pessoa botar uma cruz no peito, o fato da pessoa vestir uma bata, vestir uma roupa, vestir seja lá o que for, construir um templo enorme, ornar de ouro inteiro e botar foto de Jesus em todos os lugares, isso não diz nada. O que diz verdadeiramente é o quanto uma pessoa é capaz de viver o que Jesus ensinou. Espíritas, mesma coisa. Espírita, o que adianta eu saber o livro dos Espíritos todo de cós salteado e viver nos melindres e nos recalques? O que adianta eu viver ainda nutrindo raiva e destilando ódio? Pego uma rede social aqui só porque o cara não pensa como eu desejo a morte dele ou que ele se exploda. Isso não é ser espírita nunca. Porque o espírita é aquele que usa de todas as suas forças para domar as suas más inclinações. Espíritas que vivem nas catacumbas são endemoniados, gerazenos, que precisam de ajuda ainda. Aqueles que estão defendendo suas posições materiais são os fazendeiros, donos de porcos. Estou usando metáforas, gente. Estou dizendo que ninguém está endemoniado, não. Só estou usando metáforas aqui para ficar claro. Então isso é importante que a gente compreenda os nossos papéis diante de uma mensagem como essa. As mensagens do Evangelho não são histórias. Aquele povo não contava histórias. Eles usavam de símbolos para fazer representações que vão ser traduzidas em figuras arquetípicas e figuras de transformação de valores, contar relevância de valores ao longo do tempo. Então, a mensagem de Jesus é invada de possibilidades de ressignificações, de valorações outras da vida, para que a gente possa realmente ampliar
a nossa possibilidade de estarmos aqui no mundo, vivendo esse mundo, vivendo essa experiência carnal que é tão rica de possibilidades. Agora, sem hipocrisia, gente. Ou a gente vai se juntar aos que ficaram reclamando, tomando prejuízo lá da pocilga do outro, ou a gente resolve embarcar com Jesus nesse mar da Galileia. Embarcar com Jesus é não olhar para trás. É pegar uma charrua e não olhar para trás. É pegar a vida e tocar para frente, com os valores novos. Os valores do Espírito. O Consolador nos traz a liberdade das reencarnações, das vidas sucessivas, das possibilidades de soerguimento que nós temos, infinitas possibilidades de soerguimento diante das imensas condições que nos estão sendo colocadas. O Consolador, ele traz uma mensagem de amor de Deus para conosco, uma mensagem divina de amor, dizendo que o grande amor de Deus está na possibilidade de termos sempre, pelo seu auxílio, uma lei perfeita que nos guia em direção à luz. Portanto, luz, somos seres lucigênitos e a nossa finitude, a nossa finalidade é a luz, não é? Então, nosso destino é a luz do pó, do pó vieste, ao pó retornará. É matéria, quando ele se materializa, quando ele se conscientiza. Da luz vieste, a luz retornará, do ponto de vista espiritual, da luz para a luz. É quase que uma situação de dizer, é uma certa imobilidade, mas que esse movimento é a consciência ao longo desse trajeto, tirando da ignorância, através das vidas, a ignorância que nos oblitera a visão da luz. Esse ponto é importante também. Portanto, espíritas cristãos, homens de Deus, homens que pregam e que valorizam a estrada de Jesus, vamos viver Jesus. Vamos, a partir agora, desse mês de dezembro, fazer um renascimento em nossas vidas, aproveitar a manjedoura de Belém, aproveitar essa estrela que brilha em nosso peito, que é o desejo ardente de segui-lo e amá-lo profundamente, e vamos fazer essa nossa viagem em direção a esse lugar. Deixar que os peregrinos nos vejam essa transformação, não diga a ninguém o que eu fiz por você, não diz que foi Jesus, diz apenas que você resolveu ver o mundo diferente, conte para os outros o que aconteceu com você. Espalhe para o mundo que a mensagem de Jesus cura as depressões, as síndromes, os medos, cura as fobias, as fantasias, as ilusões, corrige as decepções, impede as expectativas falsas, e, acima de tudo, dá a César o que é de César, a matéria na matéria, o espírito o espírito. Coloca o espírito no lugar do espírito, e isso dá liberdade para que o indivíduo possa perceber-se como um ser vivente nessa realidade nova, percebida, sentida da matéria, mas sabendo que é um ser espiritual vivendo a experiência humana. Por isso, vamos renascer em Jesus, vamos fazer das nossas casas manjedouras, vamos fazer dos nossos filhos outros renascidos através do amor e da luz, mas sobretudo pelo exemplo. O exemplo de sermos melhores, de desejarmos o bem, desejarmos a paz e vivermos plenamente o seu amor. É por isso que seremos todos curados por ele um dia. Aqueles que estamos nas catacumbas irão ser afastados de nós, não os nossos irmãos, porque eles também são, como nós, lucigênitos, e estão caminhando para a luz. Mas nós estamos trabalhando para apressar o passo, para que o dia venha e nós possamos todos nos abraçar neste grande cenáculo divino, comemorando as nossas vitórias sobre a ignorância, sobre as sombras densas, deixando viver e vibrar e aparecer em nós a eterna luz de Deus. Que seja esse o nosso móvel e seja essa a nossa conquista. Um Natal de luz, de paz, de amor, de alegria, de felicidade para todos. Que as vossas casas sejam um receptáculo do amor de Jesus e os vossos corações estejam inspirados para, assim como este homem de Gerasa, nós todos podemos também dizer: Ele nos curou. Fiquem com Deus, que assim seja. Aí, meus irmãos, chegamos, infelizmente, a mais um final de trabalho doutrinário, pelo menos hoje,
E agradecidos a Deus pelas reflexões do Paulo de Tarso, dos amigos espirituais que o inspiraram a esse momento tão importante para todos nós. Fica aí gravada a palestra, né? Vai ficar gravada e para posteriores consultas. E nós deixamos o nosso grande abraço. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a toda a turma do Maria Imaculada, na cidade do Salvador, nossa irmã Cecília, a quem nós devemos muita gratidão. E que possamos ter outros momentos como esse. Nós queremos, agradecendo a todos, dar os avisos, que hoje é terça-feira. Amanhã nós temos grupo de estudo de O Livro dos Espíritos. E nossos estudos são às segundas e quartas, às 20 horas. Interessados que possam mandar mensagem, colocando o seu número através do nosso WhatsApp, 75992211924. Esse número que aparece na tela, 992211924, é o nosso contato de WhatsApp. Você manda a mensagem, eu quero participar do grupo de estudos de O Evangelho ou de O Livro dos Espíritos. Às segundas e às quartas, ou dos dois grupos, será muito bem-vindo. Nós teremos na próxima sexta-feira nosso encontro com o programa Presença de Chico Xavier, a quem nós convidamos também, a todos vocês que nós convidamos. E gostaríamos de pedir que se inscrevam em nossas redes sociais, Centro Esp Boa Nova, nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova, é o nosso canal de Facebook e YouTube. Muito obrigado, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, Para construir a vida nova. vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. E que não é tolo pode ver.